Olá, meus queridos estudantes. Hoje nós vamos falar sobre o Egito Antigo. Quando a gente fala em Egito Antigo, o que vem logo à cabeça de todo mundo? Pirâmides, deserto, né? O rio Nilo, o faraó importante, riqueza, ouro. Geralmente se pensa muito nisso quando se fala em Egito. E obviamente que o que mais se pensa são justamente as pirâmides, né? Mas o que são as pirâmides? Por que foram construídas? Para que serviam, né? Tudo isso a gente vai ver hoje. Então vejam só. O Egito, ele fica no nordeste da África, né? Lembrando que a África é o continente africano, né? Onde hoje tem dezenas de países. Ele fica ali no nordeste da África e cortado pelo rio Nilo, que é o segundo maior rio do mundo, né? Só perde para o rio Amazonas. E durante muito tempo o rio Nilo era considerado mais extenso, mas aí descobriram outras nascentes do rio Amazonas e aí ele ficou em segundo lugar. Então, toda a fertilidade que o rio Nilo proporciona é o que fez com que o Egito se desenvolvesse, né, e se tornasse um grande império como foi na antiguidade. Para muitos historiadores, o próprio Heródoto dizia que o Egito é uma dádiva do Nilo. Quer dizer, o Egito é um presente do Nilo, devido à importância que esse rio tem na vida dos egípcios. Agora, como foi que surgiu esse povoamento às margens do rio Nilo? Vejam, as primeiras povoações do Egito datam de mais de 5.000 a.C., né? Às margens do rio foram surgindo aldeias, foram surgindo os grupos, certo? E essas aldeias eram chamadas de nomos. Elas foram crescendo e líderes foram assumindo o governo dessas aldeias, que juntavam-se com outras. E aí esses líderes, esses governantes dos nomos, né, eram chamados de nomarca. Com disputas entre esses diversos nomos e esses diversos nomarcas, foram fundados 2 reinos no Antigo Egito, certo? O reino do Alto Egito e o do Baixo Egito. Aí a gente pensa logo, bom, se está aqui o rio Nilo e está dividido, tem o Alto Egito e o Baixo Egito. Aí se pensa, onde fica o Alto Egito? Aí, Alto Egito no norte, Baixo Egito no sul. Tá certo? Não tá certo. Tá errado. É o contrário. O Baixo Egito é no norte e o Alto Egito é no sul. Por quê? Porque o que leva-se em consideração aí não é a posição dos pontos cardeais. O que leva em consideração é o rio Nilo. E o rio Nilo ele nasce no sul, onde é mais alto, e corre para o norte, onde é mais baixo. Daí porque o sul é o Alto Egito e o norte é o Baixo Egito. Por volta de 3.100 antes de Cristo, certo? O rei do Alto Egito, chamado Menés, a partir de uma guerra contra o norte, ele conseguiu conquistar e unificar o Egito, tornando um único reino, né, que aí passou a ser conhecido como Império Egípcio, né? Já é o reino de todo o Egito. Com a capital, primeiramente na cidade de Tínis, depois na cidade de Mênfis, que é a atual capital do Egito, que é a cidade do Cairo. Ainda tinha uma questão simbólica no que seria a coroa do faraó. A coroa do Alto Egito, ela era simplesmente assim, comprida, um chapéu comprido, né? A do Baixo Egito, ele tinha uma diferença, né? Havia uma diferença nela, não era comprida como a outra. Quando juntou 2 reinos, juntou-se também as 2 coroas, então ficou, né, as 2 coroas ficaram unidas em uma coroa só, justamente para simbolizar que ali aquele é o rei do Egito, né, de todo o Egito, o imperador do Egito, que passou a ser chamado de Faraó. Faraó é como é conhecido o rei do Egito. A história do Egito, ele se divide basicamente, do império, né, se divide basicamente em 3, né? O Antigo Império, o Médio Império
e o Novo Império, Antigo, Médio e Novo. Lembrando que o período dos nomos também é do Egito, né? E dos reinos do Baixo e do Alto Egito, né? Mas falando do Império, que é quando ele se articula e se organiza como um único Estado, um único reino, ele é dividido basicamente nesses 3 grupos. O Antigo Império foi um período que, depois da União, houve um período de relativa estabilidade e de crescimento econômico, de progresso. Aí vem o Médio Império, por volta de 2000 a.C., né? Nesse Médio Império, aí sim houve uma expansão do comércio, houve uma expansão do próprio império com conquista de outros territórios, mas disputas internas pelo poder, né? Porque muitas vezes o faraó morria e aí ficava a disputa entre os herdeiros e às vezes outras dinastias também queriam o poder, então essas disputas fez com que eles se enfraquecessem. E aí veio um povo da Ásia chamado Ixos e dominou o Egito por mais ou menos 170 anos. Cafezinho, né, para despertar. Bom, com a expulsão dos Ixos, que aliás foi durante o governo dos Ixos, só para lembrar, que os hebreus foram escravizados no Egito, né? Essa história dos hebreus a gente vai entrar posteriormente, mas só para vocês entenderem, né, que foi nesse período que eles foram escravizados. Depois, quando expulsou os egípcios, se organizaram, expulsaram os Ixos, colocaram novamente um faraó no poder, aí vem o que a gente chama de Novo Império. Aí sim, foi um período realmente de expansão, de crescimento militar, de crescimento econômico. O comércio egípcio se expandiu, passou a fazer comércio com a Síria, com a Núbia, com a Fenícia, com a Palestina. Aliás, só uma lembrança aqui, os egípcios eles faziam uma espécie de papel chamado papiro, né? Papiro é uma planta que eles uniam e conseguiam fazer folhas de papel com ela, né? Muito semelhante ao papel que a gente usa. E exportava, vendia esse papel para vários países. Também vendia para a Grécia, certo? Só que quem levava para a Grécia, os grandes comerciantes desse período, eram os fenícios. E os fenícios tinham 3 grandes cidades: Tiro, Sidom e Biblos. E justamente Biblos era que comprava o papiro do Egito e vendia para os gregos. Lembrar que comprar e vender é mais uma relação de troca de mercadorias, né? E aí os gregos passaram a chamar o papiro de Biblos, do papel que vinha da cidade de Biblos, né? Daí porque Bíblia significa livro, certo? Bíblia significa livro, biblioteca, conjunto de livros, tá? Então Bíblia significa livro porque os gregos equivocadamente, né, digamos assim, chamavam o papiro egípcio de Biblos, porque era a cidade de Biblos que vendia. Vejam como é que funciona esse comércio e como ele influencia a gente até hoje em coisas pequenas como essa. Mas, pois bem, e aí os egípcios expandiram, conseguiram chegar até a Mesopotâmia, conquistaram vários territórios e se afirmaram como um grande império da antiguidade. Vejam bem, como era organizada a sociedade egípcia. Primeiro, lá no topo, acima de tudo, de todos, estava o faraó. O faraó era o líder máximo dos egípcios, era quem decidia tudo. Se bem que ele passava essa administração para um vizir, né? Que é como se fosse um primeiro-ministro, era quem de fato governa, né? Porque o faraó governa, mas governa lá em cima, se preocupando com as coisas mais gerais, né? As coisas mesmo, a execução das coisas era por conta do vizir. O faraó ele era tão importante que ele era considerado um deus, né? Entendia-se que quando ele era investido, né, quando ele era coroado, digamos assim, faraó, o próprio deus Horus encarnava nele e ele se tornava o deus Horus. Então, o filho de Osíris com Ísis. Então, ele era o próprio deus. O faraó era considerado um deus, né? Ele não era uma pessoa normal, ele não era simplesmente um rei, né, que governa porque Deus quer. Não, ele é o próprio rei governando, né? Daí porque se diz que o Egito era uma teocracia. Teo, Deus. Cracia, governo. Quer dizer, um governo de Deus, um governo religioso, um governo ligado às questões religiosas. E de fato era.
nesse sentido, né? Porque o faraó era quem era o comandante militar, era o comandante religioso, era superior a todos, era considerado um deus. Embora ele delegasse a função de governo ao vizir, né? O vizir era quem governava tudo. Entre os outros funcionários do governo tinham os escribas. Escribas, a gente pensava quem escrevia. Tudo bem, é quem escrevia, mas só que era quem escrevia tudo, né? O Egito tinha 3 alfabetos. Um alfabeto para questões contábeis, um alfabeto para questões religiosas e um alfabeto popular, né? O alfabeto popular, mas obviamente que pouquíssimas pessoas da população sabiam escrever, né? Eram mais para os nobres, para aqueles que tinham acesso a algum tipo de educação. Então esse alfabeto popular é chamado de demótico. O alfabeto contábil, né, usado na contabilidade, era chamado de hierático. E o alfabeto religioso, né, que é onde a gente vê aqueles hieróglifos, aquelas figuras de animais, né, aquilo é o chamado hieróglifo. Né, aquele era o alfabeto religioso. Então, só sacerdotes, escribas de sacerdotes que podiam escrever e ler naquele alfabeto. Então, cada um tinha a sua divisão. Os escribas eram quem fazia todo tipo de cálculo, era quem calculava e cobrava os impostos, era quem organizava toda a parte de contabilidade do governo. Então eles tinham muito poder, né? Porque eles eram a alma, digamos assim, a alma administrativa do Egito. Existiam também os artesãos, já um pouco mais baixo, os artesãos, os comerciantes e os militares. Obviamente que comerciantes e militares varia de acordo com a hierarquia, né, com o poder dentro do próprio grupo. O que também não é diferente do artesão, porque, por exemplo, entre os artesãos tinha os construtores, né, que aí uma pessoa que carrega, que talha pedra, que faz uma argamassa, uma coisa, é diferente do arquiteto, embora o arquiteto também seja artesão, né, mas quem projeta uma pirâmide, certo? O artista, o escultor, é outra pessoa. O ourive é um artesão que fabrica objetos de ouro, de pedras preciosas, de joias em geral, né? Do mesmo jeito, os comerciantes, os grandes comerciantes exportadores, são diferentes daquele pequeno comerciante que tem uma vendinha, certo? E os militares, que são, né, os responsáveis pela segurança e pela expansão do império, que também é diferente. Um soldado é diferente de um general, né? Então, mas são características da sociedade egípcia, desses grupos que ocupavam esses espaços de poder dentro do Egito Antigo, certo? E, por fim, tínhamos os camponeses e os escravos. Ora, existe uma divergência entre historiadores sobre a condição de vida desses camponeses, certo? Alguns colocam eles como sendo explorados, como sendo marginalizados, como tendo uma vida difícil, uma vida somente de trabalho e tal. Outros já dizem que, de toda a antiguidade, os camponeses egípcios eram os que viviam melhor. Por quê? Porque o Egito era muito fértil, o que permitia que o trabalho não fosse exagerado. Eles tinham espaços que eles não precisavam trabalhar, e aí se dedicavam à construção principalmente das obras públicas, de diques, de pontes, de pirâmides, de templos, né? A maioria dos templos e das pirâmides e das construções egípcias foram feitas por camponeses e não por escravos. Tá? Isso aí é uma divergência que existe entre historiadores, mas há praticamente um consenso de que o número de escravos era pequeno em relação ao número de camponeses, que deixavam o trabalho no campo e iam trabalhar nessas obras. Tá? Mas existiam, obviamente, os escravos que vinham principalmente das guerras. Desculpe, das guerras, né? Tem uma guerra, conquista uma região, aquela população, uma parte dela vai se tornar escrava. Certo? Bom, então a sociedade egípcia era basicamente essa mistura aí. Era essa parte onde lá no topo estava o faraó, né, e sua família, aí vinham os funcionários públicos, aí vinham os militares, artesãos, comerciantes, por fim os camponeses e lá embaixo os escravos, né? Um traço muito importante da vida dos egípcios era justamente a religião. Olha, todos os egípcios, quer dizer, todos de um modo geral, né, acreditavam na vida após a morte. Ou seja, acreditavam que após a morte haveria um julgamento,
cada pessoa ia ser julgado no tribunal de Osíris, que era o deus, o deus principal do Egito, o deus responsável também pela morte, é quem havia ensinado a agricultura aos egípcios, etc. Esse deus, Osíris, faria um julgamento, onde o coração da pessoa era colocado em uma balança e uma pena na outra, né? Aquele coração simbolizando os pecados, né? E a pena simbolizando as virtudes. E aí os pecados não poderiam ser maior do que as virtudes. De modo que se a pessoa fosse absolvida, ele poderia, inclusive, a alma dele poderia retornar ao corpo e reviver, né? Isso é um traço importante dos egípcios. Por isso, eles mumificavam os corpos, né? Transformavam os corpos em múmias. Como? Bom, era um processo que, dependendo do dinheiro que a pessoa dispunha, poderia demorar até mais de 30 dias para o corpo ficar pronto. Basicamente, abria o corpo, tirava as vísceras, salgava, certo? Mergulhava esse corpo numa solução de sal, de natrão, de ervas, de perfumes, deixava ele mergulhado, tirava, lavava, botava uma outra água, mergulhava de novo, certo? Tirava todo o cérebro pelas narinas, né, com um gancho, enfiava um ferro pelas narinas e ia tirando, limpava o corpo todo, salgava, cuidava dessa forma de desidratar sem deformar demais. Depois envolvia esse corpo, depois de pronto, envolvia esse corpo num perfume, passava um perfume e envolvia ele em tiras de linho. Daí porque no filme a gente vê aquelas múmias, né, cheias de toda enrolada em tecido, aquilo era linho, que ele era envolto, todo envolto, por fim era colocado em um caixão, em uma urna funerária, né, um sarcófago, e depois ele era colocado no túmulo. E aí tudo isso varia de acordo com o dinheiro de cada um. Uma pessoa pobre, como é que ele era mumificado? Era aberto, tirava tudo, salgava o corpo dele todinho, enrolava numa roupa, pronto, botava no caixão. Ou botava direto em um buraco. Estava mumificado. Já os faraós ainda mandavam construir as pirâmides. O que são as pirâmides? São justamente eu até tinha uma pirâmide aqui. As pirâmides são justamente o túmulo do faraó. É onde ele está, onde ele fica sepultado, né? Tem um faraózinho aqui, nem me lembrava dele. Olha, esse aqui é Tutankhamon, né? Isso aqui foi o sarcófago onde ele foi enterrado, tá? Ele foi colocado na pirâmide assim, né? Aí, este aqui é Horus. Veja, ele tem o quê? Uma cabeça de falcão, né? Ó. Esse aqui é o filho de Osíris e Ísis. É ele que, quando o faraó é coroado, o faraó se torna ele, certo? Bom, e todos eles tinham essa crença. E a história da religião egípcia é dividida em vários deuses. Osíris, deus da vida e da morte, que ensinou os egípcios a agricultura. Ísis, irmã e esposa de Osíris, que, aliás, é uma outra característica. Os egípcios, eles casavam irmão com irmã, às vezes casava pai com filha, né? Eles tinham esse hábito que a Bíblia veio depois e condenou. Acho que é no livro de Levítico, está lá dizendo: não façais como os egípcios, onde o irmão vê a nudez da irmã, o pai vê a nudez da filha e tal, né? Dizendo justamente para que não se cometa o incesto, que no Brasil hoje é até crime, né? Mas os egípcios, olha, tem um caso, por exemplo, de um faraó que ele casou com a irmã, parece que casou com duas irmãs, e só teve filhas. E para ser faraó teria que ser homem, né? E aí ele casou com outras irmãs e teve filha. Então depois ele casou com a própria filha, né? O faraó tinha várias esposas, justamente para gerar esses vários filhos. E daí porque também tinham esses casamentos entre família, ele acaba gerando problemas de saúde. E muitos faraós tinham problema de saúde por conta disso, dizendo que tinha que ficar na própria família. E aí depois ele conseguiu ter um filho homem, né? Que foi quem continuou sendo o faraó. Mas então, aí tem Osíris, aí tem Ísis, que é a irmã e esposa dele, tem Anubis, que seria um deus. Anubis é o deus da morte, mas veja, não é um deus
mal, é o Deus que cuida da morte, cuida da alma da pessoa quando ela vai para o mundo dos mortos, quando vai para o julgamento. Horus é o filho de Osíris com Ísis, que é o deus falcão, que representa o próprio faraó. E tem vários, né? A forma dos deuses é chamada de antropozoomórfica. Mórfico quer dizer forma, antropo quer dizer homem, né? E zoou quer dizer animal. Então, tinha deuses que tinham forma humana, tinha deuses que tinham a forma humana misturada com o animal, que é esse caso aqui, certo? Cabeça de falcão e corpo humano. Então, o deus que tem a forma humana, antropomórfico. O deus que tem a forma humana e animal, antropozoomórfico. E tem uns que tinham a forma somente de animal, chamado de zoomórficos. Tá? Então, todos os egípcios, eles acreditavam muito nessa vida após a morte. Então, eles preocupavam-se em organizar, inclusive, a sua morte e a sua vida após a sua morte. Daí porque se preocupavam e evoluíram tanto na medicina quanto na mumificação. Porque a mumificação, como ele abria os corpos, isso faz com que evolua a medicina. Porque eles podem investigar o corpo humano e aprender sobre o corpo humano, né? Então, quando eles iam para o túmulo, às vezes levavam objetos e coisas importantes para eles em vida, certo? Então, levava armas, ferramentas, comida, sementes, né? Existe caso de faraó que foi enterrado até com seus servos, né? Seus funcionários mais próximos, porque quando ele retornasse do mundo dos mortos, ele teria os servos para continuar servindo. Bom, e aí, professor, mas isso era verdade? Isso acontecia mesmo? A pessoa voltava da morte? Galera, isso é religião. Religião não depende disso. Religião depende de quê? De fé, né? De fé. Ah, Jesus ressuscitou? Aí o cara diz, ressuscitou, eu tenho certeza. Como tu tem certeza? Pela minha fé. Entende? Então a religião, ela depende de fé, ela não depende de provas. Tá? Mas os egípcios tinham essa fé de que era assim que as coisas aconteciam. Em 1922 foi encontrada uma tumba de um imperador chamado Tutankhamon. Pessoal, foram encontrados mais de 5.000 objetos. 5.000 objetos, muitos deles de ouro. Se vocês puderem, assistam um documentário sobre Tutankhamon. Lembrem desse nome, né? Tutankhamon. As coisas belíssimas, os objetos de arte. Se vocês olharem um chinelo, ele tinha vários pares de chinelo. Se você olhar esse chinelo dele, todo feito em ouro, todo revertido, todo aparentemente confortável, feito com couro, com ouro, com pedras preciosas. A carruagem dele é uma coisa magnífica. Os cetros que ele usava como uma bengala, né? Ele tinha uma faca, um punhal, que era feito de metal, de meteorito, coisa que veio do espaço. Quando esse meteoro caiu, acreditou-se que era os deuses mandando alguma coisa para ele. Pegaram lá aquele objeto e fizeram uma faca para ele, né? Como sendo um presente dos outros deuses, né? Já que ele também era um deus. Então, se vocês puderem, dê uma olhada nesses vídeos, nesses documentários sobre Tutankhamon, né? Bota aí no YouTube que vocês vão encontrar. Tá bom? Então, meus queridos, essa é a fascinante história do Egito, né? Infelizmente o nosso tempo é curto, não dá para a gente expandir como deveria, né? Então, basicamente é isso. Estudem, procurem, leiam, assistam outros vídeos sobre o Egito Antigo e vocês realmente vão ficar fascinados porque a história é fascinante. Um abraço a todos, estudem, até o próximo.